Saudamos aos juvenis com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez gratos a Deus pela grande honra e pela bênção que é estarmos aqui compartilhando mais um pouco da nossa palavra de Deus concernente à lição de juvenis de 15 a 17 anos, desde já agradecendo ao santo ministério na pessoa bendita do nosso amado pastor Roberto José dos Santos, também nosso evangelista Renato Torres, pela oportunidade, pela honra, e assim nós estamos agradecidos. E aos juvenis que têm assim compartilhado durante esse trimestre, tem sido alcançado por esta bênção de lição que aqui está, e que nós temos compartilhado durante todo esse trimestre sobre as bênçãos espirituais advinda do avivamento. E na lição de número 12, mais especificamente, temos por temática as bênçãos do avivamento espiritual. Já falamos em aulas anteriores o que é o verdadeiro avivamento, o que é que ela produz no cristão, que é alcançado por este avivamento, qual é a participação do cristão neste avivamento, enfim, é uma necessidade para que a igreja do Senhor possa estar firme, abalizada na comunhão com aquele que é o dono da vida, aquele que nos restaura, aquele que faz com que nós possamos absorver as partículas do divino em nós e assim comemorarmos em festa, em gozo, em alegria, todos os dias, aquele avivamento que nos conduz a Deus. Esta é a necessidade da igreja, essa é a realidade da igreja, e assim nós estamos sendo alcançados, né? Depois do momento de conversão, depois do momento de restauração, depois do momento de retorno a Deus, agora é necessário que a gente esteja em novidade de vida, como Paulo fala aos Colossenses, possamos agora contribuir para o fortalecimento do reino de Deus através da igreja e assim podermos mostrarmos esse caráter que foi moldado, né, um novo caráter moldado que nos aproxima do caráter de Cristo. A nossa lição, ela tem por objetivos enumerar os efeitos do avivamento, apontar a necessidade de gerarmos frutos e destacar que o amor é a fome por Deus. Quanto mais você se relaciona, né, tem esse sentimento de amor, não é um simples afeto, mas é algo que nasce nas nossas entranhas, porque a palavra de Deus diz que Ele é amor e tem derramado este amor em nós. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 a 25. E eu gostaria que você pudesse acompanhar esta leitura. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 25, que tem a seguinte expressão: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo os crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados juvenis, o grande movimento que o Espírito faz em nós, ele produz essa comunhão, né?
primeiro em amor, naquilo que o apóstolo Paulo aos Romanos diz, no capítulo 5, versículo 8, que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esta obra, ela é uma obra do Espírito em nós. E a partir daí, nós vamos desenvolvendo esta obra através das características do fruto do Espírito. A gente vê na lição, na própria leitura bíblica, do capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 a 21, estão elencadas pelo menos 16 obras da carne. Pelo menos porque o texto diz, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, há uma variedade de movimentos da carne que defraga o afastamento do homem com o seu Criador, da criatura com o seu Criador. Mas uma vez alcançado este primeiro avivamento, uma vez tendo renovados o nosso entendimento, agora é necessário que a gente produza o fruto do Espírito. E a Bíblia, ela deixa bem clara no versículo 22, mas o fruto. Ele não está falando de frutos, ele está falando de um único fruto com características diferentes. E dentro dessas características, a primazia é o amor. Então, a partir de então, a gente vai ler, vai observar que esse fruto, ele vai fazer com que o nosso caráter agora comece a desenvolver aquilo que Deus quer em nós, nos aproximarmos mais dele através de Cristo e que pelo seu Espírito Santo faz essa obra em nós. Então vamos nos identificando mais com o Senhor Jesus. O primeiro ponto da lição, ela fala sobre o fruto do Espírito é gerado. Ele é gerado em nós. Evidentemente que existem grandes características que a gente pode ver no cotidiano. Pessoas amáveis, afáveis, pessoas que têm, como dizem, um grande coração, pessoas que buscam ser o melhor de si, pessoas que procuram dar o melhor que possam encontrar dentro de si. Mas muitas vezes, nessa ânsia de dar o melhor de si, nós vemos apenas uma atuação humana, não desmerecendo, né, as características de pessoas que têm bons comportamentos sociais, mas que ainda faltam algo mais. Faltam a liberação do amor de Deus através do Espírito Santo que vai consumar essa vida espiritual em nós. Então, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é a resposta do crente mediante a ação do Espírito Santo. Nós vemos também que o mover do Espírito através do Espírito, vai produzir o fruto, mas também vai produzir uma vida transformada. Então, você vê aí algo que está muito ligado. Você está produzindo um fruto porque você tem uma vida transformada. E enquanto você promove esses frutos em si, você vai ver que a sociedade também está em processo de transformação. A lição, ele traz aqui exemplos de como você pode ser frutífero. Você pode ser frutífero no seu lar, nas relações sociais. Em Efésios, Paulo vai dizer que nós devemos ter uma comunhão enquanto cônjuges, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto servos, enquanto senhores. Então, é uma relação horizontal que tem a ver com o próximo. E logo vai nos identificar com essa relação vertical que temos com Deus. Então, a Bíblia, ela vai, no finalzinho daqui do texto, do ponto primeiro, o ponto primeiro e o subponto 1.3, ele vai falar sobre algo que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, né, com o grande avivalista John Wesley. Aquele lugar, naquele momento, a Inglaterra vivia um momento com muitas características daquilo que a gente viu através da leitura sobre as obras da carne. O declínio espiritual, o declínio moral, ela conseguia
abalar alcançar, toda a estrutura social, não apenas os estratos sociais, né, como subdivisões de uma estrutura maior, mas ela alcançava de forma unânime, de forma abrangente, toda uma sociedade. E a partir de um homem que ele tem essa necessidade de transformar a Inglaterra através da pregação da palavra de Deus e através da vida em comunhão com o Espírito Santo e demonstrando essa vida em comunhão através do fruto do Espírito, ele consegue abalar aquela sociedade e transformá-la. No segundo ponto, a gente tem por tema, o amor de Deus é derramado, como a própria palavra nos diz em 1 João capítulo 3, versículo 14, diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Aí a gente também vai ver no capítulo 2, versículo 11 de 1 João também, e capítulo 4, versículo 20, que é impossível que exista uma boa relação entre você e Deus se não houver amor, se não houver consideração, se não tiver respeito pelo próximo. Minha palavra é bem enfática. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão ou o rejeita, este homem é mentiroso, esta pessoa é mentirosa, porque quem não consegue amar o seu irmão a qual vê, como poderá amar a Deus que não vê? Então, a efusão deste amor de Deus no nosso coração, este é um atributo comunicável de Deus, porque diz a palavra de Deus, capítulo 5 de 1 João também, versículo 16, que Deus é amor. Então, o genuíno amor procede de Deus e faz com que tenhamos essa relação interpessoal com as pessoas que estão ao nosso redor. Não apenas as pessoas com quem temos comunhão com a fé, mas também as pessoas que nos relacionamos no dia a dia, para que através desse fruto a gente possa angariar a alma das pessoas para Cristo, levar as pessoas a ter um conhecimento de Deus e a viver uma vida íntegra. Então, nós estamos vivendo um mundo de crise moral e espiritual. Isso aí é inegável. A gente vê a relativação do amor, né? Muitas vezes um poeta disse que é melhor viver com alguém que não sentimos amor do que viver na solidão. Será que isso é verdade? Será que isso é fato? Será que este amor não é egoísta? Então é uma sequência, né, de pecados que vai fazer com que a gente entenda, através das citações humanas, quão longe está o homem de Deus e quão desesperado está este homem em procura de bons relacionamentos. Então, as crises espirituais acontecem, elas chegam, mas porque a alma ainda não encontrou-se com Deus. Nós temos a partícula da eternidade em nós. No Salmo 42, versículo 1 e 2, ele vai dizer: como um cervo brama pelas fontes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A nossa alma, ela suspira por Deus. A nossa alma tem uma necessidade de relacionamento com o Senhor. E isso, ela traz uma fome da presença do Altíssimo e faz com que agora a gente, com esse novo comportamento, com esse novo caráter, a gente possa odiar, aborrecer cada vez mais as obras da carne. Quando nós dizíamos aqui, que através do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que a excelência desse fruto, do Espírito, que é o amor, o mesmo amor, a mesma relação tem com 1 Coríntios capítulo 13, né, que vai falar da consistência do amor e da permanência deste amor em nós e nas nossas relações. Então, o amor é a base de todas as coisas. Voltando, reafirmando que Deus é amor. Então, o texto ele vai dizer as características desse fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, ou seja, você tem uma necessidade de ter um longo ânimo. Também você ter
a benignidade é aquele desejo que está dentro de ti, que vai fazer com que você queira desejar e fazer algo de bom para o próximo. E a bondade é exatamente essa ação que é exteriorizada. Aquilo que você tem dentro de si agora está voltada e compartilhada. Temos também a fé, a mansidão e a temperança, ou seja, a temperança é o domínio próprio. Então, tem uma pergunta que a gente vai finalizar, em que diz que talvez seja impossível um homem cheio do Espírito Santo, que venha praticar o fruto do Espírito. Mas é uma relação humana, é uma relação onde o homem ele conhece a si mesmo, onde o homem ele tem que conhecer o seu próprio temperamento. A Bíblia diz que nós podemos até irar, mas sem pecarmos. Nós não devemos pecar, mas dependendo das circunstâncias, é natural a ira, é natural porque ainda estamos, apesar de resguardado pelo Espírito, ainda existe uma natureza pecaminosa que nos acompanha, mas aquele que pratica o fruto do Espírito, ele vive uma vida de integridade, ele busca, ele anseia por isso, ele corre atrás disso, ele suspira por essa integridade, por este caráter, por moldar ao caráter de Cristo. Então, não é que eu tenha um fruto que apenas tenha algumas características, é necessário que eu tenha todas as características no único fruto. Ninguém pode dizer que tem amor, muito amor devotado, mas ao mesmo tempo não praticar ações. A lição vai falar sobre as obras da fé. A fé é necessária para que a gente possa demonstrar as obras que nós fazemos. Então, às vezes a gente fica meio que achando que temos o fruto, quando na verdade nos falta mansidão, quando na verdade nós somos iracundos, como Provérbios 15, 18 vai afirmar. Então, faltar também a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio, que é também muito importante para que o novo cristão, com a nova característica de Cristo, possa agora estar adentrando nessas bênçãos advindas do avivamento espiritual. E como palavra final para o adolescente juvenil, nessa faixa etária de 15 a 17, fica aqui o anelo da minha alma, para que você possa permanecer em Cristo, para que você possa buscar assemelhar-se cada dia com Cristo, que o Evangelho possa causar a transformação que vai a partir de ti para toda uma sociedade. Não fique apenas, como alguns dizem, apenas majoritariamente como um cristão, como alguém que já fez o seu papel em aceitar o Evangelho. Não, você foi chamado para transformar o mundo. E quando você transformar o mundo, você pode dizer com convicção: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deseja esse avivamento, deseja essas perspectivas do fruto sobre a sua vida, mas acima de tudo, deseja a vinda do seu Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele está próximo, Ele virá buscar a sua igreja e quer que estejamos de conformidade com o seu Espírito que está em nós. Quando Jesus, visitando após a sua ressurreição os discípulos, no capítulo 20, versículo 2 de João, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, a partir daí começa o avivamento. No capítulo 2, vem ali a efusão do Espírito, os dons espirituais, mas um não aniquila o outro. Dons espirituais não aniquila fruto do Espírito, porque o fruto se faz necessário para uma verdadeira consciência cristã. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome e por amor de Jesus. Amém.